Se você está aqui pela primeira vez, eu quero lhe dizer que nós trabalhamos em série. Nós ensinamos a palavra de Deus em série. 1º de janeiro, nós já começamos a pensar e orar sobre uma série. E tratamos em janeiro de Meu Futuro Está em Suas Mãos. Falando que o nosso futuro, nosso 2024, 2025, 2026, toda a nossa vida está nas mãos de um Deus que é poderoso e pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. E agora nós estamos tratando de um tema também muito relevante, que é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Como é importante nós tratarmos de quem é a pessoa de Cristo. Quem é Jesus? Todas as pessoas pensam conhecer Jesus, mas será que elas estão conhecendo Jesus que é real? A pergunta que eu quero fazer inicial é: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Se você fosse questionado e tivesse a oportunidade de responder agora, não responda, senão vai ficar aqui muito tumultuado. Quem você diria que Jesus é para você, o que ele representa na sua vida? Como ele tem transformado a sua vida, transformado a sua história? Nós estamos na 3ª mensagem dessa série. Vamos acabar na próxima semana, vamos começar uma nova série. Mas como igreja de Cristo, a gente precisa esclarecer quem é a pessoa de Jesus, porque senão nada disso faz sentido. É melhor que a gente fique trancado lá de fora mesmo. Porque não faz sentido se a gente não sabe quem é Jesus, se a gente não conhece Jesus. E esse Jesus não faz diferença na nossa vida. E eu queria começar essa noite de hoje citando um trecho de um livro bem antigo, de 1926, que se chama Uma Vida Solitária. Mas antes disso, eu vou fechar aquela porta ali porque eu tenho um toque, tá, gente? Então, esse negócio está me incomodando. Não sei se vocês são assim, quando vocês vão dormir, vocês dormem com o armário aberto? Hã? Não parece que vai, sei lá, se é uma coisa lá de dentro, que não é Jesus, né? Deixa eu fechar aqui. Agora eu estou mais confortável. Vamos ler? Quer dizer, eu vou ler e vocês vão escutar. Hoje nós estamos sem telão, tá, gente? Perdão. Ele nasceu em uma aldeia obscura, o filho de uma camponesa. Ele cresceu em uma outra obscura vila, onde trabalhou em uma carpintaria até a idade de 30 anos. E então, por 3 anos, ele foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, ele nunca teve um escritório, ele nunca teve uma própria casa, ele nunca foi para a faculdade, ele nunca visitou uma cidade grande, ele nunca viajou mais de 200 milhas do lugar onde nasceu. Ele nunca fez nenhuma das coisas geralmente associadas à grandeza. Ele não tinha credenciais, a não ser ele próprio. Ele não tinha nada a ver com esse mundo. Enquanto ainda jovem, a maré de opinião pública se voltou contra ele. Os seus amigos fugiram. Um deles o negou. Ele foi entregue aos seus inimigos. Ele enfrentou a zombaria de um julgamento. Ele foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto morrendo, seus algozes jogaram em terra a única propriedade que ele tinha, a sua roupa. Quando morreu, ele foi colocado em um túmulo emprestado por um piedoso amigo. 19 séculos se passaram e hoje Jesus é a figura central da raça humana e o líder do progresso da humanidade. Estou longe de entender o marco deixado por ele quando digo que todos os exércitos que já marcharam, todas as marinhas que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não têm afetado a vida da humanidade na Terra tão poderosamente quanto aquela vida solitária. Quem escreveu isso foi James Alan Francis, em 1926.
um livro que mostra esse pequeno trecho, mostra quem foi a pessoa de Jesus de Nazaré. Alguém que, na visão humana, na visão natural, não teria absolutamente nada para influenciar até hoje a humanidade. Aqui fala depois de 19 séculos. Claro, você vai entender porque o livro é antigo. Mas há mais de 2024 anos, Jesus ainda é falado. Todos os dias você abre o Instagram e você ouve mensagens sendo pregadas sobre a pessoa de Jesus, palavras de Jesus. A Bíblia é o livro mais vendido que existe. Contém as palavras de Jesus. O mundo inteiro não precisa ser cristão. O mundo inteiro reconhece, o mundo inteiro sabe que este homem dividiu a história. A história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo sabe, o mundo reconhece. E, historicamente falando, os historiadores sabem e ensinam que Jesus nasceu, viveu em Israel há mais de 2000 anos. Se você for para Jerusalém, um guia turístico que não é cristão, que não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, vai mostrar por onde Jesus andou, vai mostrar ali o que ele fez, quais foram os pontos que ele ensinou ao povo. É inegável a influência que Jesus tem no mundo hoje. Como pode? Não dá para você negar quem é a pessoa de Jesus, que ele existiu, que de fato ele foi um grande mestre, que de fato ele foi um grande profeta, um grande líder. Mas as dúvidas começam em saber a verdadeira identidade de Jesus. As pessoas, elas pensam diferentes coisas a respeito de Jesus. A maior parte das coisas que elas pensam de Jesus, de fato ele foi, mas é apenas uma parte daquilo que de fato ele é. As pessoas não conseguem compreender a totalidade de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Se você for olhar, a maior parte das grandes religiões reconhecem a pessoa de Jesus. E eu queria citar aqui algumas delas. Por exemplo, os muçulmanos, eles creem que Jesus foi um grande profeta. Eles não negam que Jesus existiu, mas eles não reconhecem a identidade completa e verdadeira de Jesus. Os mormons também falam sobre Jesus. Eles falam, inclusive, na sua pregação e naquilo que eles falam para as pessoas de porta em porta, que Jesus sim era o Salvador. Mas, quando você estuda mais profundamente, você vai perceber que eles entendem que Jesus era irmão de Lúcifer e que numa reunião dos deuses lá no céu, foi decidido porque Jesus era o irmão, o filho, que era obediente, e ele desce para a terra para ser o Salvador do mundo. É nisso que eles creem. Quando você vai para o testemunho de Jeová, eles também reconhecem Jesus. Mas eles reconhecem Jesus como alguém que foi criado. Assim como o arcanjo Miguel. Eles não reconhecem Jesus como sendo uma das pessoas da Trindade. Quando você vai para os judeus, até hoje eles não creem que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem que ele foi um líder judeu que influenciou ali aquele povo. Quando você vai para o budismo, os budistas, eles acham que Jesus é um mestre espiritual. Quando você vai para o hinduísmo, eles creem que Jesus é uma encarnação de uma divindade como qualquer outra divindade, porque o hinduísmo tem várias divindades, vários múltiplos deuses. Cristãos, se você faz uma pergunta mais direta, ele começa a responder e não saber direito aquilo que ele está falando.
Porque ele ouviu falar, muitas vezes, ele não teve uma experiência com Jesus, não teve uma revelação de quem é a pessoa de Jesus. E aí vão dizer as mesmas coisas, que ele é um grande líder, que ele é um grande mestre, que ele é o amor maior. Mas, afinal, quem está certo? Sempre quando a gente fala de religião, fica aquela situação meio... Alguém tem que estar certo. Alguém tem que ser o detentor da verdade. Eu posso dizer o que nós cremos como cristãos, como seguidores de Cristo. Nós cremos que a palavra de Deus é a revelação de quem é a pessoa de Jesus. E nós vamos crer naquilo que a palavra de Deus diz. Eu queria convidar você a ler comigo. Se você tiver a sua Bíblia, hoje a igreja não está tão escura. Se você estiver no seu celular, ou você pode simplesmente acompanhar. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16, dos versos 13 ao verso 19. Mateus 16, do verso 13 ao 19. Vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas porque o meu Pai, que está nos céus, revelou. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, diz a palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo 16. Você sabe que Mateus começa no capítulo 1, certo? Igual a fila de avião, né? Você vai primeira cadeira, segunda, né? Tem gente que já... É 32 a cadeira, 27, e a pessoa já começa procurando do começo, né? Gente, não faz sentido. Vamos lá, nós estamos no capítulo 16. Nesse ponto aqui, já tinha acontecido muita coisa no ministério de Jesus. Jesus começa a pregar o evangelho. Ali no meio do caminho, ele vai encontrando pessoas com as suas diferentes necessidades. Ele já tinha curado leproso, já tinha curado cego, já tinha curado surdo, já tinha curado paralítico, já tinha ali pregado a palavra de Deus no famoso Sermão do Monte. Já tinha feito tantas coisas, a multiplicação dos pães, expulsado o demônio. O ministério de Jesus crescendo, uma multidão seguindo Jesus. E você sabe que dentro de uma multidão tem diversos tipos de pessoas, certo? Numa multidão tem os curiosos, que estão ali só para ver o que é que está rolando. Numa multidão tem as pessoas que realmente estão interessadas naquele ensino. E tem os haters. E Jesus, à medida que o seu ministério ia ficando cada vez mais popular, ele ia também arrebanhando uma quantidade infinita de haters. Você já ouviu falar nos fariseus, nos saduceus? E por aí vai, o tempo inteiro eles estavam inconformados com aquela popularidade de Jesus, com aquela quantidade de pessoas que estavam seguindo aquele rabino. E aí ele disse assim: olha, eu preciso falar algo muito particular com você. Isso que está acontecendo aqui nesse texto. Ele pega os seus discípulos, aquelas pessoas que ele escolheu para andar mais perto dele, e ele leva para Cesareia, um lugar que era fora de rota. Porque, na verdade, tudo que Jesus fazia, nesse tempo aqui, até esse capítulo, estava ali em torno do Mar da Galileia. E Cesareia ficava a 25 milhas.
Ele pega essa turma, ele pega os mais próximos e leva para esse lugar para ter uma conversa franca, assim como eu estou tendo com vocês. E a primeira pergunta que ele faz, está no verso 13, é a seguinte: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quem os homens estão dizendo por aí que eu sou? O que é que vocês estão ouvindo falar na multidão? Que às vezes não falam na tua cara, né? Quem eles acham que você é. Olha que pergunta interessante. Quem os homens? Será que Jesus estava inseguro da sua própria identidade? Será que ele estava querendo saber se o ministério dele estava sendo relevante, se estava fazendo efeito? Qual será que foi a motivação? Eu quero dizer uma coisa certa para vocês. Ele não tinha problema com a sua própria identidade. Ele não tinha. Lembra em Mateus 3, quando Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado? E na medida em que ele é batizado, a palavra de Deus vai nos dizer que os céus se abrem e o Espírito de Deus desce como uma pomba e escuta, todas as pessoas escutam uma voz dizendo: este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Jesus, ele sabia a sua identidade. Ele sabia de quem ele era filho. Ele não tinha problema com a sua própria identidade. Apesar de que, após isso, se você vai para Mateus 4, você vai ver o inimigo, Satanás, tentando ele o tempo inteiro e dizendo assim: se tu és o filho, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Se tu é filho, se joga para baixo. Teu pai vai dar ordem para os anjos pegarem você. Não vai acontecer nada, não. Está vendo isso daqui tudo? Todos esses reinos se prostraram, me adoraram. Para que Jesus ia se prostrar em Satanás se ele era o dono daquilo tudo? Jesus sabia quem ele era. E mesmo assim ele faz essa pergunta: quem as pessoas na multidão? Você já tentou fazer essa pergunta no seu trabalho, querido? Já tentou fazer essa pergunta na escola que você estuda? Você sabe que essa frase é uma boa frase para você começar um evangelismo? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Pergunta para a pessoa. Ela vai achar meio esquisito. Mas a gente é um pouco esquisito, né? Quem é Jesus para você? Pergunta a ela. Jesus começa. E eles começam a responder. Olha, uns dizem que você é João Batista. Você está lembrado que João Batista era primo de Jesus? É aquele esquisitão que ia no deserto, comia gafanhoto e começava a mensagem, a pregação dele era falando sobre arrependimento para perdão dos pecados. As pessoas veem Jesus anunciando o reino de Deus, dizendo que era preciso se arrepender, e elas começam a linkar com a pessoa de João Batista. Outros diziam que ele era Elias. Elias é aquele profeta cheio de poder, aquele profeta que fez inúmeros milagres. Se você não conhece a palavra de Deus, Elias vai estar lá, você vai encontrar no Antigo Testamento. Era um profeta que tinha tanto poder, era tão alinhado com o Senhor, que ele ora para parar de chover e para de chover por 3 anos e meio. Ele também faz multiplicação de comida. Lembra da viúva, do azeite, da farinha? Ele ressuscita o filho dessa viúva. Olha que profeta cheio de poder. Depois ele ora mais uma vez para vir a chuva. E a chuva vem. Ele é desafiado pelos profetas de Baal. E ele ganha, desce fogo do céu e consome aquele sacrifício. As pessoas olham, conhecem a história do profeta Elias, veem aquilo que Jesus está fazendo, a quantidade de milagres que ele está fazendo, um homem, um profeta cheio de poder, e começam a linkar: olha, ele pode ser Elias. Ele pode ser Elias. Outros dizem que é Jeremias, o profeta chamado chorão.
aquele que prega e ninguém se converte. E ele enche o seu coração de compaixão e um pouco de ódio. Essa parte a gente corta, tá, Hernani, depois. Porque ele fica indignado. Deus estaria mandando um julgamento, ele começa a pregar para as pessoas também se arrependerem, nada acontece. Mas ele tem o seu coração cheio de compaixão. Eles olham para Jesus e conseguem enxergar esse coração. Muitas vezes Jesus foi visto também dando o seu papo reto, falando várias coisas bem, que trazia confronto para a pessoa. Mas o coração dele era cheio de compaixão. Quem essa multidão estava dizendo que Jesus era? Eles conheciam esses profetas, eles estavam olhando para Jesus, eles sabiam que aqueles profetas eram pessoas incríveis, tinham sido pessoas incríveis, eles olham para Jesus e veem as mesmas características na pessoa de Jesus, eles ficam impressionados, mas eles erram. Eles diminuem a pessoa de Jesus. É fato que Jesus pregava o arrependimento. É fato que Jesus tinha um coração cheio de compaixão. É fato que Jesus fazia muitos milagres. Mas a resposta ainda está aquém daquilo que Jesus é. Está completamente aquém. E aí, no verso 15, você vai ouvir Jesus dizendo: e vocês? E vocês, discípulos? Vocês que dormem comigo, vocês que comem comigo, vocês que caminham comigo de perto, vocês que eu estou confiando essa missão quando eu for, para que vocês continuem essa missão, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? No verso 16 você vai encontrar Simão dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa expressão, nessa frase, existem duas palavras que são muito fortes. Duas palavras que, naturalmente, o próprio Simão não diria. Logo, Simão, quem conhece a personalidade de Simão, sabe que ele dizia muitas coisas, mas na hora H, ele abria a mão, ele furava. Sabe aquele amigo que diz que vai estar com você em todas as horas, mas que quando o sapato aperta mesmo, ele é o primeiro que escapole? Esse foi Simão. E ele fala: olha, tu és o Cristo. O Cristo, palavra em grego, em hebraico, Messias, ungido de Deus. Aquele que foi enviado para fazer a vontade de Deus. Aquele que foi aprovado para fazer a vontade de Deus. Mas você não é só o ungido, não é só o Messias, não é só o Cristo, mas você é o Filho do Deus vivo. Aqui existia uma cultura de muitos e muitos deuses. Existia, já começando ali a fluir, um comércio, onde várias estátuas eram vistas como deuses. Vários artigos de religião simulavam ser deuses. Simão dizer que ele é o Filho do Deus vivo é algo que só sendo revelado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. No verso 17, você vai ver a aprovação de Jesus a respeito da sua própria identidade. E ele diz assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Queridos, nós podemos entrar nesse lugar
falar todas essas palavras da Bíblia. Vocês podem entrar em vários cursos de teologia. Vocês podem assistir diversas pregações no YouTube todos os dias. Mas se não for o Espírito Santo de Deus para revelar para você quem é realmente Jesus, quem é Jesus, nada vai acontecer. Não existe palavra persuasiva que eu possa dizer para você que vá conseguir lhe convencer. Nada do que eu fizer aqui nesse lugar vai te convencer, se não for o Espírito Santo de Deus para te convencer. E nessa palavra aqui, existe algo que eu quero chamar a atenção de vocês. A pergunta que Jesus faz é: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E Pedro responde: você é o Filho de Deus. Você é o Filho do Deus vivo. E tem muitas pessoas que começam a acreditar e entender ainda no tempo de hoje que Jesus é apenas Deus. Ele não é homem. E se nós cremos e acreditamos que Jesus não foi homem, que ele veio, mas ele veio apenas como Deus, não dá para ele ser o nosso exemplo. Não dá para ele ser o nosso modelo, porque é um modelo inalcançável. Nunca vamos conseguir. Como que eu vou dizer para você que você é um cristão, um pequeno Cristo, porque você é parecido com Jesus, que a gente prega que o discipulado é alguém que está aprendendo a ser parecido com Jesus, se ele é Deus e ele não é homem, você não consegue ser Deus. Por outro lado, se eu acredito que ele é homem e não Deus, se ele é apenas um profeta, se ele é apenas um grande líder, se ele é apenas um mestre, não tem por que eu adorá-lo. Isso daqui não é necessário. Por que nós vamos adorar um homem que não é Deus? Essa natureza dupla de Jesus, ela precisa estar muito vívida em nossa mente. Ele é Deus e ele é homem. Ele veio como homem. Ele caminhou entre nós. Ele passou todas as tentações. Ele passou todas as necessidades que um ser humano passa. Mas ele venceu cada uma delas e foi por isso que ele foi o Cordeiro perfeito, capaz de tirar o meu e o seu pecado pelo sacrifício na cruz, pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Só ele poderia fazer isso. Só ele. No verso 18, 19. E aqui eu já estou quase encerrando. O verso 18 e 19 vai nos mostrar o que acontece conosco a partir do momento que nós temos a revelação de quem é de fato Cristo. Quando Simão responde corretamente quem é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe responde: e eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá que ser ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Sabe o que essa palavra quer dizer, querido? É aqui que está a mensagem central da noite de hoje. É aqui que eu quero, por favor, que você tenha atenção. Essa palavra, ela tem a capacidade de mudar, de transformar a sua vida hoje. Na medida em que Simão, filho de Jonas, a palavra diz isso, Simão, filho de Jonas, reconhece a pessoa de Jesus como Cristo, Messias, ungido, Filho do Deus vivo, ele recebe também uma revelação de quem ele é, da sua própria identidade. Na medida em que esse homem
através do Espírito Santo de Deus, ele consegue detectar qual é a real identidade de Jesus. Ele recebe também para ele uma nova identidade. Olha só, você é Pedro, aquele que era Simão, aquele que é filho de Jonas, aquele que era um pescador de homem, agora com uma nova revelação vinda do Espírito Santo de Deus, ele é chamado de Pedro, uma nova identidade e uma nova missão. O que Jesus diz para ele nos evangelhos é: Simão Pedro, vem comigo que eu te farei pescador de homens. Uma nova missão. Um novo propósito, advindo de uma nova identidade. Queridos, conhecer a Cristo deve ser um divisor de águas na nossa vida. Deve ser. Se você tivesse que dar o seu testemunho agora, você iria precisar dizer quem você era antes de Cristo e quem você é depois de Cristo. Precisa, assim como foi na própria história da humanidade, um divisor de águas, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, também precisa ser na sua própria história. Você teria condições de dizer qual é o seu antes de Cristo e qual é o seu depois de Cristo? Antes de Cristo, a nossa identidade, ela foi formada pelos nossos pais, pelo ambiente que vivemos, por aquilo que a sociedade espera que a gente se torne, pelos nossos amigos, pelos nossos professores. Mas depois de Cristo, se você já fez essa decisão, a sua identidade precisa ser formada a partir dessa revelação. Você precisa ser uma nova pessoa. A palavra de Deus diz que aquele que crê, ele é uma nova criatura. Ele é uma nova pessoa. As coisas velhas ficaram e tudo se fez. Ficou bonitinho. Uma nova identidade. É esse o primeiro ponto que eu quero que você saia daqui essa noite. O Espírito Santo nos dá uma revelação de uma nova identidade. E essa nova identidade, presta atenção nisso, é a verdadeira identidade. É aquilo que o Senhor, quando gerou você lá no ventre da sua mãe, estava pensando. Você estava numa versão meio equivocada. A partir desse encontro com Jesus, da pessoa de Jesus, você recebe essa identidade que é forjada, que é formada na pessoa de Jesus Cristo. Uma nova identidade. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu vou correr, que eu estou no meu tempo. Mas só faltam mais 2 pontos e eu vou fazer isso de forma rápida. Você sabe, Paulo era um grande perseguidor da igreja. E ele tem um encontro com Jesus. A partir desse encontro, ele se torna um apóstolo. Ele começa a plantar igrejas em diversos locais. A maior parte do Novo Testamento é composta pelas cartas de Paulo. E lá em Colossenses você vai ver essa revelação que Paulo teve da pessoa de Jesus. Preste atenção. Pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vou mais devagar. Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Essa é a pessoa de Jesus Cristo.
Jesus, ele não foi criado, ele é criador. Ele estava no princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, através dele. Nada fora dele, da pessoa dele faz sentido. Nada, igreja, não faz sentido sem Jesus. Você sabe, pode existir algo chamado igreja e não ter nada a ver com Jesus. Não faz sentido a sua vida sem Jesus, querido. Se você entrou por aquela porta essa noite e você nunca fez uma decisão por Jesus, faça hoje. Não perca tempo. A nossa vida sem Jesus não tem sentido, não faz sentido. Eu quero continuar. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Igreja não é criação do homem. Igreja não é de Thaísa. Igreja não é de André Valadão. Até tentam, a gente pode até tentar, mas não é. A igreja é a noiva de Cristo. Igreja é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Imagina um tanto de gente que não tem nada a ver um com o outro, que a gente nem seria amigo, né? Talvez a gente não tenha afinidade nenhuma, mas por causa daquele sangue vertido na cruz, nos liga de um jeito que eu me constranjo com esse amor. Como que pode pessoas tão diferentes, de culturas tão diferentes, se amarem e dizer assim: ó, aqui vamos junto, vamos aqui superar as aflições dessa terra e vamos juntos caminhando para o céu. Isso que é a igreja de Cristo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de toda e qualquer acusação. Dá um glória a Deus aí, dá uma salva de palmas para esse Jesus. Quem seríamos? Quem éramos antes de Cristo e quem somos agora, filhos. Essa é a sua nova identidade, você é filho. E não deixe que nada tire essa sua identidade, nada. Está com tribulação, está passando por problema, coloca o seu joelho no chão e diga assim: Pai, Paizinho, meu coração está aflito. É melhor do que ligar para um amigo que não pode fazer nada por você. É melhor do que muitas vezes pedir ajuda a alguém que vai te negar. É você ir direto na fonte. Você tem um pai. Você que tem filho. Você sabe que é impossível negar as coisas para o seu filho. Você que é imperfeito. Você que é carnal. Você que sente uns ranços de vez em quando. O seu filho pede as coisas e você faz. Você é filho de Deus. E por você ser filho, e por você ter essa nova revelação, você ter essa nova identidade, você tem um propósito na edificação do reino de Deus. Queridos, Deus não chamou você para ficar apenas sentado nesses bancos. E eu não estou falando isso querendo que você venha servir, porque eu quero que você venha servir aqui na igreja, é claro. Mas não é sobre isso. É que você tem um propósito nessa nova identidade.
Olha o que Jesus fala, você agora é Pedro, você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, é a primeira vez que você vai ouvir Jesus falando sobre igreja. Igreja não é um lugar para você ir. Igreja é quem você é. Mas também você não é sozinho, não. Só faz sentido quando está todo mundo junto. Porque lá em Atos você vai ver, e nas seguintes cartas, que quando se fala de igreja, está tudo ali no composto. Fala sobre membro da família. Você quer ser sozinho? Fala que você é templo, que existem pedras e que Deus está construindo algo. Que o Espírito Santo habita ali. Você é uma parte, você é um tijolo. Família. Família de Deus. Família, todo mundo junto. A gente briga, a gente pede perdão, a gente se chateia. Mas estamos juntos. Deus nos chama para um propósito específico na sua obra. E sabe o que é mais incrível? É que Jesus chama pessoas comuns. Olha, quando ele fala isso para Pedro, ele confia em Pedro. Ele diz assim: olha, Pedro, eu estou vendo algo em você que eu tenho certeza que nem você é merecedor, nem que as pessoas conseguem enxergar em você. Porque depois disso, você sabe, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Quando fala, antes ele tinha dito: eu estou pronto para morrer. Ainda coloca os amigos tudo na fornalha. Fala assim: esses daqui não dou nada não, viu? Vai tudo aqui, ó. Vai tudo vazar. Mas eu vou contigo. E sabe o que acontece? Ele, ó. Jesus olha para ele: você, Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Não depende de Pedro, porque a igreja é do Senhor. E Jesus diz assim: não tem porta do inferno que vai prevalecer, porque essa igreja que eu construo, ela é invencível, ela é vitoriosa. Não depende de você, Pedro. Você é uma pessoa comum, mas eu quero usar a sua vida. Querido, Deus quer usar a sua vida, Rose. Deus quer usar a sua vida, Nicolas. Deus quer usar a sua vida, Alain. Deus quer usar a sua vida, Jana, Rodrigo. Os demais se sintam chamados. Deus quer usar pessoas comuns, como eu e como você. Olha aqui, Deus usando uma pessoa como eu. Quem diria? Pessoas comuns, cada um de nós. Não sai daqui dessa noite sem entender isso. Cada um de nós tem um papel fundamental. Você está fazendo falta no corpo de Cristo. Você está fazendo falta. Se comprometa com essa família. Se você não gostou da gente, você vai ficar vindo até você gostar. Você fica vindo. Aí vai ter um dia que você vai dizer assim: ah, ela até que fala umas coisas legais. Fica vindo. Você é importante. Não importa quem nós somos, de onde viemos. Deus tem um propósito através da nossa vida. E nesse propósito, Deus nos concede autoridade e responsabilidade. Jesus diz: olha, eu darei a você as chaves do reino dos céus. A autoridade. E o que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar na terra
vai ser desligado no céu. Responsabilidade. O Senhor nos dá uma nova identidade. O Senhor nos dá um propósito eterno, um propósito divino. E o Senhor nos concede autoridade e responsabilidade para atender a esse propósito, atender a esse chamado, atender a essa missão. Queridos, eu quero convidá-lo a ficar em pé. Peça ao Espírito Santo de Deus para revelar na sua vida quem de fato é a pessoa de Jesus. Se você ainda não fez uma decisão por Cristo e você quer fazer ainda hoje à noite, isso é muito simples. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim: eu quero. Queridos, olha, esse chamado é uma questão de inteligência. Presta atenção. Quem está chamando você não sou eu. É aquele que criou todas as coisas. Ele está dizendo para você: gente, é melhor do que a maior oferta de emprego que você possa ter e receber. Jesus, aquele que criou todas as coisas foram criadas por Ele. Ele está dizendo assim para você: eu quero usar você. Eu quero chamá-lo de filho. Eu quero dar uma nova identidade, um novo propósito na sua vida, porque quando eu gerei você, eu estava pensando em algo e você está vivendo aquém. Você está vivendo abaixo daquilo que eu sonhei para você. Eu quero que você viva e usufrua de tudo aquilo que um filho tem direito. Olha, que convite é esse? Que convite é esse? Eu quero que você, nesse tempo agora, nós estamos quase encerrando o nosso culto comunitário. Você se coloque diante de Deus. Eu vou pedir o Vinícius para fazer uma oração, cantar um louvor e fazer uma oração. E você fique aí em espírito de oração. Fique em espírito também de adoração. E peça: olha, Senhor Jesus, se revela a mim. Eu quero te conhecer mais e mais. Senhor, eu quero conhecê-lo na minha intimidade. Eu quero conhecê-lo quando eu acordar. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, que o Senhor seja o primogênito em todas as áreas da minha vida. Mas não só isso, eu também quero fazê-lo conhecido. Eu quero que outras pessoas também o conheçam. Queridos, eu convido você a louvar com alegria o Senhor. Em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. E tu é a glória. Os santos e os anjos prostram-se aos teus pés, e os anciãos lançam suas